professora. Obrigada. Samara. Começou. Então, boa tarde a todos e a todas. Né? Sejam bem-vindos para mais uma aula do eixo de Ciências Humanas, né? História e Geografia. Vamos continuar, né, do ponto em que paramos sobre a Revolução Industrial. Vamos partir para algumas das consequências mais marcantes da Revolução Industrial na história do século XX. Né? Lembrando que esse é um tema que está tanto lá no livro de História quanto no livro de Geografia, né? Apesar de que muitas vezes pode não parecer, mas essas temáticas são tão relevantes para a história quanto são para a geografia, porque elas ditam muito de como o mundo, né, se tornou, como é que o mundo ele se constituiu como ele é hoje. Né? Então, se nós tínhamos um mundo antes, né, da Primeira Guerra Mundial e um mundo depois dessa Primeira Guerra e da Segunda Guerra que veio depois. Então, quando vamos discutir essas temáticas, nós estamos falando diretamente do nosso mundo, da nossa sociedade, e em diversos termos. Né? E a gente vai mostrar isso bem para vocês até o final da aula. Lembrando que até o final a gente vai colocar a lista de presença, né, Jorisma? Vamos colocar. Então, fiquem até o final para que vocês possam ter acesso à lista de presença. E aproveitem aí o que a gente tem a oferecer hoje para vocês, que é essa discussão. E aí eu trouxe essa perspectiva aqui um tanto quanto estranha, 31 anos, os 31 anos que marcaram o século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí pode passar. De onde é que eu tirei isso, né? A ideia aqui é trabalhar tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial como uma coisa só, como um mesmo evento, digamos assim. Ah, professora, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda teve um intervalo, né, entre elas. Sim, mas numa perspectiva histórica, né, que a gente está adotando aqui, de trabalhar com processos, a gente vai ver que existem processos, né, que vão levar a essas guerras que têm uma continuidade na história. Né? Então, se a gente coloca a Revolução Industrial como uma das causas do conflito, a gente vai entender que tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial são eventos muito mais próximos do que a gente pensava. Né? Então, só para eu explicar melhor esse ponto, o Eric Hobsbawm, né, que é um historiador muito conhecido, muito famoso, ele vai dizer vai dizer o seguinte texto: a humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas da Grande Guerra Mundial. Quando suas colunas ruíram, não há como compreender o breve século XX sem ela. Ele foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não explodiam. Sua história é mais especificamente a história de sua era inicial de colapso e catástrofe devem começar com a da Guerra Mundial de 31 anos. E o que é que o Hobsbawm está querendo dizer aqui? Que, basicamente, o mundo, depois da Primeira Guerra Mundial, depois de 1914, ele não conseguiu mais voltar a ser o que era antes. Né? Então, a guerra de 1914, começou em 1914, ela foi tão profundamente marcante para a história do mundo que ela modificou o próprio pensamento das pessoas sobre o que era uma guerra. Né? Então, a guerra ela deixou de ser algo, aquela guerra tradicional, e ela passou a ser algo muito maior e monumental, e com um impacto psicológico muito grande sobre as pessoas. Por isso que as pessoas, mesmo depois do final da Primeira Guerra, em 1918, elas vão continuar pensando em termos de guerra, né? Vão continuar temendo uma nova guerra. E, como a história mostrou bem, elas estavam certas, porque já em 1939 vocês têm a explosão dessa nova guerra, desse novo conflito. Então, de 1914 até 1945, nós temos um mundo que vive em função, né, das guerras, em função das consequências dessas guerras. É por isso que a gente vai falar aqui de uma guerra de 31 anos, começando em 1914, terminando em 1945. Pode passar, já. Ô, Samara, boa tarde a todos. Apesar de eu não ser professor de vocês, né? Boa Mas tarde. eu vou contribuindo aqui, né, Aninha, com alguma Com coisa. certeza.
é bem interessante o que Samara colocou aí, porque nós vamos ver que até hoje, né, nós não vivemos em uma paz mundial, né? Ainda existem alguns conflitos, mas é interessante todo esse processo que vocês vão verificar na aula de hoje, que até hoje tem consequências, não é? Então, fiquem atentos e assim, prestem bem atenção, porque depois vocês vão até entender contextos da atualidade que refletem justamente acontecimentos do passado. Samara, Oi. e o que eu achei interessante foi você ter colocado essa questão de Primeira Guerra e Segunda Guerra, né, juntos, porque é, não há como falar da Segunda Guerra sem falar da Primeira Guerra. Então Exato. ficou muito legal junto, né? Porque é uma continuidade. Exatamente. Tem muita coisa no meio, né, entre a primeira e É, a segunda. Só que, como a gente está aqui, como eu disse na primeira aula, trabalhando numa perspectiva de ser mais rápido, né, passar conteúdo para vocês de uma forma mais rápida, eu busquei nos teóricos, né, nos pensadores meio que da academia, né, vocês do nono ano não vão entrar muito em contato com esse pensador, né, com o Hobsbawm. Mas essa teoria dele de juntar as duas coisas, de pensar como uma coisa só, é muito interessante para a gente fazer isso, né? Para a gente colocar as coisas de uma maneira mais resumida para vocês. Então, vamos lá, dando sequência. Pode passar, Jory. Então, pegando o gancho da última aula, que eu falei lá de consequências da Revolução Industrial. Iam lá várias consequências, mas a mais importante delas, em termos de política, é o neocolonialismo. O que é o neocolonialismo? Ele foi um processo de expansão dos países europeus sobre partes específicas do mundo, né? Foi um segundo momento desse processo. O primeiro aconteceu lá no século XVI, com as grandes navegações. Então, aqui nós temos um segundo momento em que isso vai acontecer. Só que agora o foco desse processo são os continentes da África, da Ásia e da Oceania. Enquanto que lá atrás, no século XVI, o foco foi a América, né, América do Norte, Central e do Sul, agora nós temos como foco África, Ásia e Oceania. Foi motivado pela busca por novos mercados consumidores e por fontes de matéria-prima e mão de obra. Ou seja, aqui esse processo remete diretamente lá à nossa aula de Revolução Industrial, né? Porque a Revolução Industrial ela vai levar a uma produção muito maior de mercadorias e, por isso, os países que se industrializavam tinham essa necessidade maior de mercados, mão de obra e matéria-prima. Foi também um processo de dominação cultural, a cultura europeia sendo imposta sobre outros países, né? Então, esse processo do neocolonialismo, assim como o processo do colonialismo no século XVI, é um processo que vai fazer com que a cultura europeia seja tida como a melhor cultura, como a única cultura válida, né? E nós, como um país, o Brasil, como um país colonizado, sofre muito com isso até hoje. Essa ideia de que tudo que é europeu é bom, é chique, é bonito, e o que é brasileiro não tem valor, né? Isso nos afeta em diversos ambientes da nossa vida, né? Os gostos musicais, o modo de vestir, as tendências da moda sempre surgem na Europa, né? Sempre é uma coisa imposta, importada para o Brasil, né? Só recentemente o Brasil tem conseguido se desvencilhar um pouco disso, mas a ideia que prevaleceu na história foi que os europeus eram, sim, os povos mais evoluídos, né? Justamente por esses processos em que eles saem da Europa e passam a dominar outras regiões do mundo. Mas Samara, Oi. Samara, só lhe interrompendo, até hoje, né, quando você pergunta assim, qual o seu sonho para viajar, as pessoas já dizem, eu quero ir para a Europa e tal. Nosso país tão lindo para conhecer e tantos outros lugares, né? Mas aí sempre se coloca nesse papel de inferioridade, né? Exatamente. Até porque a própria história, né? A gente sempre vê muita história, quando se trata de história mundial, a gente sempre vai ver história europeia, né? Mas isso é uma questão que já está sendo discutida, trabalhada, É. né? Enfim. Irã quer É, falar, que ele levantou a mãozinha aqui, vamos ver se ele quer falar.
Quer falar, Irã? Tinha alguma pergunta? Quero não. Pois Tô Tá bom, escutando. tá certo. é porque às vezes aperta sem querer, né? Então, Apertei aqui sem querer. beleza, beleza. Mas havia, então, um problema. A alta concorrência entre as potências europeias levou a um processo de tensão e insatisfação entre algumas delas, né? E aí a gente vai detalhar mais como é que esse processo de tensão vai levar a esses grandes conflitos mundiais. Pode passar aí. Então, esse processo de tensão vai levar essencialmente a uma corrida armamentista. E agora eu vou detalhar a vocês como é que isso vai acontecer. Então, vamos ter as disputas coloniais resultando em tensões locais específicas, tanto dentro quanto fora da Europa. As principais foram a questão marroquina, vocês conhecem, né, o Marrocos, né, que teve até aquela novela do, esqueci agora, o Clone, que se passava, se eu não me engano, do Marrocos. Aquele país do Oriente Médio, ou é da África, não me lembro mais, agora bugou aqui. Mas, enfim, esse país ele vai ser o centro de uma disputa neocolonial entre o Reino Unido e a França, que vão disputar esse território que era considerado na época e até hoje como uma região rica em petróleo. Então, vocês vejam que essa disputa de países europeus e os Estados Unidos por petróleo no Oriente Médio é uma coisa que vem lá do início do século XX. Hoje em dia a gente já escuta muitas guerras sendo travadas no Oriente Médio por culpa do petróleo, né? Os países querendo disputar quem é que vai ter o controle do petróleo daquela região. Então, isso remonta ao início do século XX. Então, você tem o Reino Unido, a principal potência industrial, e a França disputando esse território do Oriente Médio. E aí, com quem que eles estavam disputando, né? Na verdade, essa região, esse controle? Com a Alemanha, né? Então, a Alemanha ela estava tentando se inserir ali, estava tentando conseguir o domínio do Marrocos, né? No Oriente Médio, e o Reino Unido e a França se uniram para impedir que a Alemanha tivesse esse acesso. Né? Então, isso já é uma primeira questão que vai fazer com que a Alemanha fique descontente com o neocolonialismo. Né? Porque você tem essas grandes potências, né, dominando o mercado, dominando os territórios, e a Alemanha meio que chupando o dedo na situação toda e querendo entrar sem poder por causa dessa dominação. E vem a questão dos Balcãs, né, que já é dentro da Europa. Os Balcãs é uma região europeia, né, da chamada Europa Oriental, né, já ali perto quase da Ásia. E nessa região a Alemanha vai desestabilizar a política ali local com o objetivo de construir sobre a região uma longa linha de trem que ligasse Berlim a Bagdá, ganhando assim acesso às fontes de petróleo nesse lugar. Então vocês vejam que tanto a questão marroquina quanto a questão dos Balcãs, que vão ser essenciais para o início da Primeira Guerra, são questões que envolvem a Alemanha tentando chegar às fontes de petróleo. Então, a Revolução Industrial tem tudo a ver com o neocolonialismo, que tem tudo a ver com a origem da Primeira Guerra Mundial. E aí essa situação vai levar a um clima de guerra iminente em toda a Europa. E os países começam a se armar. Né? Então, é isso que meio que gera a situação de conflito na Europa, sobretudo, de um lado, a Alemanha, do outro lado, França e Inglaterra. Pode passar. E aqui eu trouxe para vocês essa charge do período, né, essa sátira, em que você tem aí essa aranha gigantesca, né, toda pintada com as cores do Reino Unido, representando o monopólio do Reino Unido sobre a região do Marrocos. E aqui do cantinho da tela, você tem uma águia sentada nessa rocha. Essa águia representa a Alemanha. Então, você tem a Alemanha de olho no Marrocos e a Inglaterra como se fosse uma grande aranha com todas as suas patas dominando, né, a região como a única manipuladora, digamos assim, da região possível, né? E aí, ali junto Querendo tudo para ela, né, professora? Tendo tudo para ela. E é um processo que vai acontecer depois com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é quem vai tomar essa posição no futuro. Mas no momento que nós estamos estudando agora, a Inglaterra é o grande país do mundo. Ela é a grande potência industrial.
e até o final da Segunda Guerra Mundial ela vai perder esse posto justamente para os Estados Unidos. Então Eu você só- tem aí... Oi. não, eu só ia comentar, Samara, como é interessante, né, esse período, né, em que os países da Europa, eles eram o centro do mundo, né, os países Exato. europeus. Então tem a Inglaterra com esse grande poder, né, justamente porque acumulou muita riqueza, né, e aí a Revolução Industrial, como nós estudamos também, e aí depois, justamente, vai surgir outras potências mundiais, né, que a gente vai também falar depois um pouquinho, que é, por exemplo, os Estados Unidos. Exatamente. E é por isso que é importante estudar esse contexto, né? Tirando toda a questão de que são guerras que impactaram a vida de milhares de pessoas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial explicam muito do porquê que o mundo é do jeito que é hoje. E a gente vai ver cada vez mais durante essa aula e no final isso vai ficar cada vez mais claro para vocês. Então, E questões assim bem sérias, né, Samara? Que eu acredito que vocês vão abordar um pouquinho. A gente sabe que é rápida essas aulas, mas eu acredito que as professoras vão abordar. É como a questão da xenofobia, né? Do preconceito com as minorias e tudo mais, que a gente vê que isso hoje em dia ainda é resquício de todo esse processo histórico que o mundo vivenciou. exatamente, a gente vai entender um pouquinho aí mais à frente. E isso aqui é interessante porque como é que eles denominavam essa união entre França e Inglaterra? L'entente cordiale, né, em francês, a entente cordial, ou seja, no caso aqui seria traduzido do francês como o acordo, né? O acordo cordial entre a Inglaterra e a França. Só que pela imagem, só para a gente ter um pouquinho de interpretação, a gente vê que a França não estava muito no poder nesse acordo. Quem dominava o acordo era a própria Inglaterra. A França estava meio que como coadjuvante ali. Ela estava junto da Inglaterra, mas ela ainda não tinha tanto poder quanto a Inglaterra. Então, pode passar, Jorge, para a gente dar continuidade. E aqui eu trouxe para vocês esse mapinha só para mostrar a ferrovia que a Alemanha queria construir, né, de Berlim a Bagdá. Então, vocês veem que aqui no meio, vocês têm países como Romênia, Bulgária, Hungria, Sérvia e Tchecoslováquia. Esses paísinhos que a gente quase não ouve falar na história eram os países que estavam justamente na região dos Balcãs. Então, são esses países que a Alemanha passa a desorganizar, passa a manipular para que eles se desorganizem e ela possa fazer essa rodovia passar por ali. Então, ela vai criar caso entre os países e essa criação de caso, né, essa bagunça que a Alemanha vai fazer ali, vai ser um dos estopins para a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial ela surge muito da ação da Alemanha sobre esses países, né? E a gente vai ver como é que isso vai se dando ao longo dessa história. E aí só para vocês verem a distância que seria essa rodovia. Seria uma mega ferrovia ligando a Alemanha até o Iraque, em Bagdá. Né? Passaria por quase toda a Europa Oriental. Então, pode passar, Jorge. Agora com a Aninha, os grupos em combate na Primeira Guerra Mundial. Bem, gente, boa tarde, né, novamente. Fico feliz por vocês estarem participando da nossa aula. Continue participando, fazendo as atividades. Eu fiquei com essa parte aqui para falar dos grupos em combates na Primeira Guerra, né? Confrontaram-se dois grupos de países, né, que ficou conhecido como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Essa Tríplice Entente, aqui no mapa, está representado pela cor verde, né? Então, quais foram os países? Deixa eu voltar aqui o mapa. França, Reino Unido, Império Russo, né? Ao observar o mapa, percebemos que houve outros países participantes, mas no momento eu estou citando apenas os principais envolvidos, né, na época. Deixa eu ver aqui. Aí a Tríplice Aliança.
Aqui no mapa está sendo representado pela cor vermelho, laranja. Vermelho, gente, ou laranja? Tá laranja, né? Para mim está vermelho. Pronto, Vermelho, Aninha. vermelho, certo? Que são eles: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Já no final da guerra, a Itália se uniu também à Tríplice Aliança. E essa Tríplice Aliança é liderada pela Alemanha e a Tríplice Entente, que foi a vencedora, né, que venceu a guerra, é encabeçada pela França. Exatamente. Né? Então, aí você tem esse equilíbrio do poder na Europa, né? Lembrando só que a Rússia entra nessa guerra como um império, O né? O Império Império. Czarista. E ela vai sair como com a Revolução, né? A Revolução Russa. E a gente vai explicar melhor aí como consequência. E a Itália, ela tem essa coisa de mudar de lado, né? Ela começa do lado dos aliados e depois passa a encorpar a Entente, né? O lado dos países que vão perder a guerra. Então, a Itália, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, é um país que não tem muitas boas escolhas, como se diz. Fica Então, para lá e para cá, essa marca. aquele seu amigo indeciso, não sabe para onde vai, quando vai para o canto errado. É verdade. Vamos lá, Pode gente. passar, Júlio. Então, já indo para as consequências da Primeira Guerra, vocês vejam que a gente pulou todo o conflito, né? Porque é muita coisa, o conflito da Primeira Guerra é enorme, mas o que vale reter são aí as consequências da Primeira Guerra Mundial. São várias. No campo da cultura tem muita, no campo da sociedade tem muita, mas por que é que eu trouxe para vocês aqui apenas essas duas consequências? Porque são as consequências de caráter político. As consequências políticas principais da Primeira Guerra são a humilhação da Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Esse tratado foi assinado, né, no Palácio de Versalhes. É um tratado que, em linhas gerais, acabou completamente com a Alemanha. A política e principalmente a economia da Alemanha foi totalmente destruída por esse acordo. Por quê? Porque ele dizia que a Alemanha tinha que pagar indenizações para os países que lutaram na guerra contra ela, né? Então, contra A a França, Alemanha sofreu várias sanções, não foi, Samara? além das sanções, que são, por exemplo, a de não ter um exército ativo. Isso, Então, a Alemanha não podia ter um exército ativo depois da Primeira Guerra Mundial. E isso foi muito prejudicial para a história do país. Houve fome na Alemanha, houve muita miséria por causa desse acordo. Né? E a gente vai ver que, posteriormente, isso vai ser ainda mais piorado devido às condições históricas. E é tão interessante, viu, Samara? Só lhe interrompendo um pouquinho, é bem interessante isso aí que você está falando, pessoal, e preste atenção no que a professora Samara está colocando, que isso daí vai justamente gerar no povo alemão depois, né, um sentimento de revanche, né? Deixar a Samara falar que eu acho que tem muita coisa boa aí para vir. Exatamente. Isso aqui vai ser o que vai levar a toda a desgraça a acontecer, né? Se a gente pudesse ver a sala do Tratado de Versalhes, podia ter tocando aquela musiquinha do TikTok lá, momentos antes da desgraça acontecer. Porque foi ali que, basicamente, o destino da Segunda Guerra Mundial foi escrito, né? Quando a Alemanha assinou esse tratado. Então, nós temos também, como principal consequência da Primeira Guerra, a ascensão do comunismo na Rússia, com a Revolução Russa de 1917. 1917 é um ano antes da Primeira Guerra Mundial acabar. Então, o que aconteceu? Por que a Revolução Russa pode ser considerada uma consequência? Porque, justamente, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi tão desastrosa pegou tão mal para o czar, né, para o rei, né, para o imperador, que foi um dos motivos principais para o povo russo se rebelar e fazer a revolução. Então, aquelas condições de vida do povo russo, que trabalhava nas lavouras, que já sofria com a miséria, né? O povo russo sempre sofreu muito com miséria, com pobreza. E aí veio a guerra, e além da pobreza e da miséria, eles tinham que enfrentar a morte, a chacina, digamos assim, de seus filhos e maridos
na guerra. Né? Então, o povo russo foi um povo muito massacrado durante a Primeira Guerra Mundial, e isso sim serviu como gota d'água para que a Revolução acontecesse. Né? Então, em 1917, a Revolução Russa vai dar origem ao comunismo, né, ao comunismo histórico, e vai estabelecer aí também um ponto de virada na história do mundo, né? Como a gente também vai ver a seguir. Então, pode passar, Yuri. E aí, causas da Segunda Guerra Mundial. Nós temos como primeira causa o Tratado de Versalhes, né? Como eu falei lá, o Tratado de Versalhes ele vai ser tão ruim para a Alemanha, vai gerar tanta pobreza, tanta insatisfação, que ele vai ser um dos motivos por trás da ascensão justamente dos movimentos, dos regimes autoritários, né? Sobretudo na Alemanha, com o nazismo. Né? Então, como é que a gente pode ligar o Tratado de Versalhes ao surgimento do nazismo? Como o Jorismar já falou aí há pouco. A humilhação do povo alemão, que é um povo com história muito nobre, né? Sempre teve no alto, né? Um povo com história muito rica. Eles tinham muito orgulho, né? de sua história e de seu povo. E aí, depois dessa humilhação, da pobreza que eles passaram a viver lá na Alemanha, o Hitler viu uma oportunidade, né? Naquele sofrimento, naquela angústia do povo alemão. E aí, o que é que o Hitler faz? Ele vai dizer que ele vai fazer duas coisas principais. Ele vai restituir a Alemanha ao seu lugar de glória e ele vai acabar com a escória do povo alemão. E o que é que ele quer dizer com escória? Ele quer dizer principalmente os judeus, mas também pessoas com deficiência, pessoas de origens étnicas como os ciganos, os eslavos. E aí ele vai dizer, vou tornar a Alemanha grande para os alemães, para os germânicos de sangue puro. Vou expulsar da Alemanha tudo aquilo que não é nobre. Vou matar tudo que não é nobre na nossa grande nação. E isso, aos ouvidos de um cidadão alemão daquele contexto, estava vivendo a miséria, que estava vivendo a humilhação de perder a guerra, soou como algo muito bom, muito positivo. É por isso que isso explica, muitas vezes hoje em dia as pessoas dizem, como é que os alemães deixaram o Hitler fazer tudo aquilo? Eles não viam que o Hitler era um cara mau? Sim, muitos viram, mas viram também nele uma esperança de ressurgimento da nação, viram uma esperança de melhorias para o povo alemão, né? Porque ele sempre dava essa desculpa, né? A Alemanha será grande, será gigantesca, né? Vai tomar territórios na Europa para os alemães. E todo aquele que não for alemão de sangue puro será exterminado. Né? Então, o povo alemão viu muito essa potencialidade de se tornar grande novamente e deixou meio de lado, né? Fez vista grossa para todo o horror que o Hitler estava fazendo. Né? A perseguição aos judeus, inicialmente, depois a perseguição às pessoas com deficiência, né? Que foi uma das coisas mais nefastas da Segunda Guerra. Né? Não apenas a morte de judeus, mas a morte de pessoas com deficiência, porque para o Hitler deveria existir uma raça pura e forte. Né? Então, ele dizia que tinha que também matar pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, até deficiência ocular. Né? A pessoa que tinha problema de visão já era visado como uma deficiência mesmo. Então, aí nesse meio termo, temos o Tratado de Versalhes, os regimes autoritários, o nazismo e o fascismo na Itália, que também surgem com esse mesmo pensamento, né? Não pelo Tratado de Versalhes, mas pelas humilhações de terem perdido a guerra. A Itália estava do lado da Alemanha quando a guerra é perdida, então ela também sofre as consequências. E aí nós temos a crise de 29, né? A crise de 1929, que basicamente é uma crise global, né? Encabeçada pelos Estados Unidos já, com a quebra da Bolsa de Valores, ela vai colocar tudo isso potencializado, né? Vai potencializar tudo isso. Né? Então, se a Alemanha estava pobre, ela vai colocar a Alemanha super pobre, né? Hiper pobre, né? A pobreza extrema lá na Alemanha. E em todos os países, mas a Alemanha vai ser o que mais vai sofrer com isso, né? Em 1929.
E é justamente depois disso, né, em 1933, que o Hitler assume o poder na Alemanha. E a Revolução Russa também vai ser um motivo para a Segunda Guerra Mundial, porque ela vai gerar o quê? O medo do comunismo. Vocês sabem que até hoje o comunismo é visto como algo demoníaco, como algo, meu Deus, é o pior tipo de coisa que pode acontecer em um país é uma revolução comunista. E nessa época, realmente, o medo era real. Por quê? Quando os comunistas tomam o poder na Rússia, eles começam a dizer que vão espalhar o comunismo pelo mundo, né? Que essa é a primeira das grandes revoluções. Então, os países da Europa estavam todos apavorados com a ideia de uma revolução comunista. E aí o Hitler e o Mussolini vão usar isso como desculpa para estabelecer suas ditaduras, seus regimes autoritários. Né? Então, eles vão dizer, ou é o nazismo ou é o comunismo. E as elites escolheram o nazismo. As elites escolheram o fascismo ao comunismo. Né? Porque os dois, o movimento do comunismo era tão temido que fez com que as elites, tanto da Alemanha quanto da Itália, apoiassem essa alternativa fascista que era o nazismo e o fascismo na Itália. Então, entendido isso, a gente tem essas configurações, né? As causas da Segunda Guerra Mundial, elas têm a ver com as humilhações da Primeira Guerra e também com esse processo da Revolução Russa e esse medo do comunismo que se espalhava pela Europa. Pode passar, já. Agora, Aninha, novamente com os países combatentes da Segunda Guerra. Bem, gente, voltando aqui, né? Já falei dos países que participaram dos combates na Primeira Guerra, e agora nós vamos ver os países combatentes da Segunda Guerra. Iniciou-se na Europa, né? Se espalhou pela África, Ásia, Oceania. Os participantes da Segunda Guerra podem ser divididos também em dois grupos, só que agora é os aliados versus eixo, né? O grupo dos aliados está representado pela cor verde, observem aí, é a Grã-Bretanha, França e União Soviética, e por fim entrou também os Estados Unidos. E o eixo está representado aí no mapa pela cor vermelha, né? Que os países participantes, Alemanha, Itália e Japão. Lá do outro lado do Pacífico, né? Aqui no mapa não tem como a gente mostrar, não, né? Tem como mostrar tudo, E no final da guerra, a Alemanha vai ter conquistado diversos países, né? Ela vai começar com a Polônia, a Tchecoslováquia, né? Em algum momento a Alemanha vai invadir a França também. Então, a Segunda Guerra Mundial, você tem algumas coisas interessantes, né? Se na primeira a Rússia participa como um Estado imperial, agora ela participa como um Estado revolucionário comunista, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a Rússia ela modificou totalmente, assim, radicalmente a sua história em um período muito curto de tempo. Né? De 1917 a 1939, a Rússia deixou de ser um império, o Império Russo, e passou a ser a República, né? A União das Repúblicas Comunistas, né? Soviéticas. A Itália, novamente, escolhendo um péssimo lugar para ficar, né? Se juntou à Alemanha. E o Japão, é interessante também, o Japão também será imperial nesse momento. O Japão, ele entra na guerra porque ele quer o quê? Território. Né? Vocês sabem que o Japão é formado por pequenas ilhas, é um arquipélago, né? Com várias ilhazinhas ao redor. E uma coisa que o Japão sempre teve em mente é dominar mais território para conseguir mais terra, matéria-prima e se desenvolver melhor. Então, historicamente, o Japão sempre teve essa vontade, né? E o principal alvo do Japão sempre foi a China, porque é aquele país gigantesco, né, da Ásia, e o Japão sempre buscou guerrear com a China para tentar conseguir mais território. E aí, na Segunda Guerra Mundial, o Japão viu isso como uma solução. Eles vão me aliar a esses países aqui, que inicialmente tinham muita chance de vencer a guerra. Hitler quase venceu a Segunda Guerra Mundial. Só não venceu porque foi inventado de atacar a Rússia.
E todo país que tenta atacar a Rússia numa guerra se dá muito mal. É porque a Rússia é um país gigante, cheio de gelo, não tem comida para o exército, não tem nada. O erro estratégico do Hitler na guerra foi ter travado guerra com a Inglaterra de um lado e com a Rússia do outro. Né? Principalmente, esse é considerado como o principal erro estratégico do Hitler. Então, essa configuração de países aí, vocês veem que é praticamente a mesma da Primeira Guerra. Isso tem um motivo. O motivo é esse revanchismo do Hitler. Então, ele queria exatamente o que fazer a revanche contra os países que venceram a Alemanha na Primeira Guerra. É tanto que, quando o líder francês vai assinar a rendição ao governo alemão, o Hitler faz questão de colocar o vagão de trem em que foi assinada a rendição da Alemanha na Primeira Guerra, lá na França, para que ele repita o ritual que foi feito com a Alemanha. Então, ele tem essa... Para você ver como é que esse espírito de revanche do Hitler era imenso, era forte. Né? Então, ele faz toda uma cerimônia para dizer: a Alemanha está aqui oficialmente vencendo, né, e retribuindo o que vocês fizeram na Primeira Guerra. Né? Então, isso para o povo alemão foi motivo de muitas glórias. Né? Apesar de que, por trás de tudo isso, existia uma máquina de morte sendo colocada em ação, né? Nos campos de concentração, na própria guerra, né? No próprio fronte de batalha, né? Nos guetos em que os judeus foram né, segregados nos países. Né? Então, não foi só campo de concentração que os judeus sofreram. Eles sofreram também mortes horríveis de fome nos guetos. Né? Em Varsóvia, por exemplo, na região da Polônia, os judeus foram colocados em um gueto e era proibido a entrada de alimentos que não fossem autorizados pelo exército alemão. Então, nisso, os judeus dentro desse gueto morriam de fome, de inanição. Né? Então, vejam que a tragédia humanitária causada pelo nazismo, ela vai muito além dos campos de concentração. Ela está em diversas frentes. Né? E atingiu não apenas os judeus, mas ciganos, homossexuais, até mesmo testemunhas de Jeová. Né? Aquele pessoal que bate na nossa porta no domingo, foram vítimas do nazismo, né? Por causa de sua religiosidade. Então, o nazismo é um regime autoritário com todo um viés preconceituoso, racista e eugenista, que acreditava que na existência de uma raça pura e superior, né? E que tentou, por diversas formas, produzir essa raça, eliminando pessoas diferentes e construindo um pensamento racista que perdura até para muitas pessoas até os dias de hoje. Existem muitos grupos neonazistas no mundo atualmente. Pessoas que acreditam que o Hitler estava certo. Né? Então, para vocês verem que passa o tempo, né? Passa-se as gerações e esses tipos de pensamento não conseguem ser vencidos. Né? Então, é uma lástima que vem desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, e ainda existem pessoas acreditando e idolatrando a figura de Hitler, infelizmente. Né? Então, seguindo aí, se tiver alguma coisa a comentar, pode passar. E aí as consequências da Segunda Guerra Mundial. Né? Já estamos acabando aí, pessoal, só para a gente concluir aqui. Nós temos como consequências principais políticas também, tá, gente? Porque consequências tem muitas, como eu falei. O Holocausto é uma consequência, a morte de milhares de soldados, tanto da Alemanha, da União Soviética e dos países aliados, é uma consequência. Né? A questão psicológica das pessoas depois da guerra é uma consequência. Mas, para nós aqui na nossa aula, a gente vai falar das consequências políticas mais importantes. Então, nós temos a Alemanha dividida entre Ocidente capitalista e Oriente comunista. Né? Então, temos aí uma divisão do poder mundial entre comunismo e capitalismo. Por que isso acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumem o seu lugar de país mais poderoso do mundo. Por que isso acontece? Principalmente porque os Estados Unidos é o único país que continua de pé depois da Segunda Guerra, porque ele entrou na Segunda Guerra Mundial bem depois, né? E não houve batalhas em solo americano, né? Tudo foi travado na Europa, então os lugares destruídos pela Segunda Guerra foram todos na Europa.
Então, os Estados Unidos meio que saiu ileso da Segunda Guerra Mundial. E, por outro lado, os Estados Unidos também saiu da Segunda Guerra Mundial com duas bombas nucleares disparadas contra Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E aí, diante do poder de destruição de duas bombas nucleares, o que é que o mundo disse? Beleza, agora o poder é seu. Né? E aí os Estados Unidos assumiu esse trono de país mais poderoso, o país com a moeda mais poderosa. Se hoje em dia nossa economia ela é mantida, né, através do valor do dólar, tem muito a ver com os Estados Unidos ter alcançado esse lugar de poder na história mundial, né, no mundo, e se tornar o país mais poderoso do mundo. Só que aí outra potência emergiu também depois da Segunda Guerra, a própria União Soviética. Então, a Rússia, que era um impériozinho lá na Primeira Guerra, foi ao status teve uma revolução socialista, uma revolução comunista, e passou para o lugar de grande potência mundial depois da Segunda Guerra, se tornando, inclusive, o único país capaz de bater de frente com os Estados Unidos. Né? Foi um dos únicos países, depois da Segunda Guerra, que conseguiu desenvolver armas nucleares. E, a partir desse desenvolvimento de armas nucleares, por um bom tempo, Estados Unidos e União Soviética passaram numa guerra fria, né? Em que eles tinham poder militar para aniquilar o mundo inteiro com as bombas atômicas, mas viviam, né, num equilíbrio de poder. Né? Nós temos armas que podem acabar com o mundo. Então, para que a gente vai entrar numa guerra e acabar com o mundo? Né? Então, a Guerra Fria é muito disso, dessas duas potências gigantescas, com armas de destruição em massa, se enfrentando de outras formas, né? Para ver quem conseguia, de fato, dominar o mundo, ter o seu modelo econômico dominando o mundo. E, no final, a gente sabe que quem ganhou foi os Estados Unidos e que o capitalismo, hoje em dia, é ainda o sistema econômico vigente em grande parte do mundo. Como outra consequência política, nós temos a criação da ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Esse órgão internacional que é responsável por tentar evitar uma próxima guerra. Né? Então, a ONU ela é como se fosse uma instituição, né, que tem essa função de tentar, assim, acordos internacionais e tentar o máximo possível evitar conflitos internacionais do porte que foi a Segunda Guerra Mundial, porque a partir de agora, qualquer guerra que exista, sendo a nível mundial, é uma guerra apocalíptica, porque agora os grandes países do mundo, todos possuem armas nucleares. Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial até hoje, nós vivemos não numa constante, né? Hoje em dia a gente quase não pensa muito nisso, apesar de que 2020 começou com Donald Trump querendo guerra com o Iraque, né? Dizendo que ia ter guerra com o Iraque. Mas depois do final da Segunda Guerra Mundial, nós temos um ambiente de medo criado por essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E isso se chama Guerra Fria, né? Que é um assunto para uma aula à parte, né? Pode passar, Jorge. E para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos as grandes guerras e o nosso mundo. Né? Como é que essas guerras impactaram? Elas impactaram aqui, vocês viram, de forma grandiosa, né? De forma macro, na política, na economia. Mas de forma micro, a gente também tem impacto? Tem. Né? Eu já falei aqui dos Estados Unidos como um país mais poderoso, isso em termos de geopolítica, né? De um poder global, os Estados Unidos como o país mais poderoso, isso é uma consequência. Mas aí, em termos de tecnologia, será que a Segunda Guerra Mundial impactou nossos dias? Claro que sim. É na Segunda Guerra Mundial que são criados os computadores. Claro que não eram os computadores como nós temos hoje. Alguém levantou a mão aí. Samara, tem gente querendo falar aqui. Pode falar. Eu, Sara. Sara do Nono Lar. Tipo assim, minha irmã até tava falando. Teve um dia que ele falou assim: se antigamente as armas tinham muita potência, né? Imagine agora que a tecnologia avançou. Exatamente. Agora, as armas são bombas nucleares. Né? E quase toda a arma dos exércitos
grandes países são armas com alguma tecnologia nuclear. Por isso que uma guerra, atualmente, em nível Por isso mundial, é que impraticável. antigamente Porque tinha, se você... era muito potente, tipo, dava tanta desgraça, imagina agora. Agora, Maria Deus me livre. Agora é termos de fim de mundo. Uma guerra mundial com armas nucleares é uma guerra para acabar com o planeta Terra, com a civilização, na verdade. O planeta vai ficar meio esburacado, mas vai ficar. Mas a humanidade, ela acaba com uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, se ela for travada nesses termos de países com armas nucleares, né? Por isso que as armas nucleares foram uma coisa tão danosa para a história do mundo, né? Foi uma desgraça, literalmente, que os cientistas tenham criado isso, né? O Horkheimer, se eu não me engano, e o Einstein, que colaboraram para o projeto Manhattan, né, que é o projeto das bombas nucleares, eles se arrependeram mortalmente no final da vida, porque eles viram que a curiosidade científica deles, de buscar entender mais os elementos nucleares, levou não a uma nova fonte de tecnologia, né, como a energia nuclear tinha potencial para ser, mas como uma fonte para armas de destruição em massa. Né? Então, a humanidade sempre buscando coisas para se matar. Em vez de tentar fazer da energia nuclear apenas uma fonte de energia limpa, mais limpa do que as outras, optou pela desgraça e aniquilação. Né? Então, voltando aqui, os computadores foram estabelecidos na Segunda Guerra Mundial como arma de guerra, né, como contra-inteligência, né, para tentar detectar e decifrar os códigos da espionagem do inimigo. As canetas esferográficas, a caneta a tinta, foi uma criação durante a Segunda Guerra Mundial, até para que os pilotos nos voos pudessem escrever sem manchar o papel, né? Porque antes existia as canetas a tinta, eram aquelas canetas que você mergulhava numa tintinha e escrevia, né? Então o cara... Que era uma pena, né, professora? Que era aquela peninha que você mergulha na tinta e escreve no papel. Aquilo deixava tudo borrado. E aí, para um piloto de avião que está lá no combate para anotar alguma coisa, uma mensagem, porque lembrem-se, não existia telefone portátil, não existia celular, então, se o cara estava no voo e queria mandar uma mensagem, uma carta para o outro colega, né, fazer qualquer tipo de comunicação, era tudo no punho, né, era na escrita. Então, a caneta esferográfica foi criada nesse contexto. Os helicópteros, né, que a gente conhece tão bem, quer dizer, não conhece muito, a gente só vê voando por aí, né, os bilionários andando de helicóptero. A corrida espacial é muito uma construção da Segunda Guerra, mas sobretudo da Guerra Fria, né, dessa disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, para ver quem é que ia mandar o ser humano para o espaço, né. Os automóveis esportivos, né, por exemplo, o Jeep é uma construção da Segunda Guerra Mundial. Os automóveis mais rápidos, né? Esses automóveis que conseguem ter tração para andar em terrenos acidentados, são construções com objetivo militar de deslocamento, que hoje em dia são aproveitadas por nós. A alimentação tem coisas maravilhosas, né? Que vieram da Segunda Guerra. A Fanta laranja é muito interessante. O Hitler simplesmente estava incomodado com o sucesso da Coca-Cola. E aí ele disse, eu quero um refrigerante que tenha a cara da Alemanha, né? Não aceito, não quero saber de Coca-Cola na Alemanha. E aí ele resolveu apoiar, né, a criação da Fanta. Então, a Fanta laranja, ela não é necessariamente uma criação nazista, mas que fez muito sucesso na Alemanha nazista. Micro-ondas, foi uma criação da Segunda Guerra. O macarrão instantâneo, né, e o café solúvel, aquele café que você só bota a aguinha, mexe, já está pronto. Esses tipos de comidas eram produzidas para os soldados, para que eles tivessem acesso à alimentação no campo de batalha, que fosse rápida, né, porque eles não tinham tempo de ficar cozinhando. Né? Então, o miojão é uma invenção da Segunda Guerra Mundial. O M&M, chocolate M&M, a Nutella é uma invenção alemã também, o adoçante e a panela antiaderente. Né? Então, tudo isso que nós usamos no nosso cotidiano e consumimos no nosso cotidiano vem diretamente de soluções criadas durante a Segunda Guerra. E na cultura, uma contribuição muito grande
que vem da Segunda Guerra são os quadrinhos de super-heróis. Então, por exemplo, o Capitão América tem toda a sua história baseada no contexto da Segunda Guerra. E ele foi criado durante a Segunda Guerra. O primeiro volume, né, da história do Capitão América foi lançado pela Marvel Comics em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, como uma espécie de propaganda patriótica, né, para que os soldados e os americanos mantivessem, né, esse orgulho patriótico de ir para a Europa e lutar na Europa. Então, vocês vejam como tudo isso tem a ver com o que tem no nosso mundo, né, e que possivelmente a gente gosta, tem a ver com o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então é isso, pessoal, que a gente tinha por hoje. Vai ter lá a nossa atividade no Google Formulários para vocês. É isso. Pessoal, vou mandar agora aqui a lista de presença, tá? Então, não saia antes da aula sem assinar a lista de presença. É só você clicar aí, colocar seu nome e marcar sua turma. Avisos, né, O primeiro professores? é o segundo. Tanto faz. O primeiro ou o segundo dá certo. Pessoal, avisos, ó. Quem está fazendo as atividades online não precisa ir buscar atividade impressa na escola, tá? E aí, sempre ressaltando, são as nossas atividades aqui, referentes à história e geografia. Fez online, não precisa buscar na escola. Ah, mas eu faltei a de ciências. Vai lá buscar de ciências, tá? Deixar isso bem claro, né? Cada eixo tem suas atividades, né? O nosso eixo está sendo dessa forma, né? Os professores de História e Geografia. E com os demais eixos é interessante vocês perguntarem aos professores também, né? Se, vocês estão fazendo atividades online, como é que está sendo? É interessante. Isso mesmo. Então, nós agradecemos, né, a presença de todos, assine a lista e até próxima semana nós temos o nosso encontro nesse mesmo horário. Muito obrigada pela participação de todos. Valeu, pessoal.